Paz do Senhor, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu quero trazer hoje para você um estudo bíblico que se encontra em Salmos, capítulo 1. Então, nós vamos estudar hoje o Salmo 1. Alguns falam assim, já começando por aqui. Alguns falam, e aí? Perguntam para mim às vezes, como que eu falo? Livro de Salmos, capítulo 1, ou eu falo Salmos 1. Então, eu falo para você, que você vai dizer, tanto faz você falar livro de Salmos, capítulo 1, ou você pode dizer livro de Salmos, Salmo 1, ok? Já começamos por aqui. Então, olha, o Salmo 1, ele diz assim, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Muitas pessoas vivem à procura da felicidade. Veja bem, nós, toda a humanidade procura a felicidade. E muitas pessoas procuram a felicidade em coisas vãs, em coisas que passam. Por quê? Porque não conseguem entender, ou não entendem, ou não leram ainda a palavra de Deus, onde aqui no Salmo 1 nos dá o segredo da felicidade. Então, felicidade não é eu ter o carro do ano, não é eu ter um bom emprego, não é eu ter um salário muito grande. Todas essas coisas são boas? São boas, né? E se você tem, dê glórias a Deus por isso. Mas o segredo da felicidade não são essas coisas. O segredo da felicidade está aqui, no Salmo 1, e é onde nós vamos estudar hoje, ok? Então, o Salmo capítulo 1 e o versículo 1 diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que quer dizer essas palavras? Veja bem, bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Se você procurar no dicionário o significado da palavra bem-aventurado, você vai encontrar a palavra feliz. Então, é feliz. Então, este é o segredo que as pessoas tanto procuram, a felicidade que nós procuramos. Então, vamos ver quem é o bem-aventurado, quem é o feliz. Bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Começa por aqui. Quem não anda segundo o conselho dos ímpios? Veja bem, quando você passa por um momento difícil na sua vida, e você está numa encruzilhada, então você necessita de um conselho. Quem você deve procurar para te dar esse conselho? Uma pessoa sábia, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que ama a Deus, que é envolvida com as coisas de Deus. Porque se você procura o conselho com alguém que não tem compromisso com Deus, com uma pessoa ímpia. O que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que não tem piedade. Não existe piedade na vida daquela pessoa. Então, a pessoa ímpia, ele já fala tudo, ele não tem piedade. Então, vamos supor, um exemplo, vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de tratar com exemplos. Você está aí pensando, me separo ou não? É um exemplo, tá? Aí, se você vai procurar o conselho do sábio, o conselho do justo, o conselho da pessoa temente a Deus, o que ele vai te dizer? Qual o conselho que ele vai te dar? Não, vamos orar, eu vou te ajudar, você tem que agir assim, você tem que chamar a pessoa, seu cônjuge para conversar, para se acertar. Então, esse é o conselho do justo, né? Vamos orar, Deus vai dar vitória para você, você não vai precisar se separar. É esse o conselho do justo, certo? Mas o conselho dos ímpios, o que seria? Larga a mão,
separa logo. Mulher tem em todo lugar, homem tem em todo lugar. Então, seria esse o conselho do ímpio. Ele não tem piedade, certo? Às vezes, acontece, né, casos, por exemplo, violência doméstica, essas coisas, que não tem jeito mesmo, né? Mas o ímpio, por qualquer coisinha banal, ele já te dá o conselho, ó, larga logo, separa logo. E não é dessa maneira, né? Esse é só um exemplo. Mas existem tantas coisas que o ímpio pode te estar aconselhando e estar te levando para um caminho de tristeza, que vai te fazer triste, que depois você chega lá na frente, nos seus dias, e você olha para trás e fala, poxa, por que eu fiz aquilo? Por que eu agi dessa maneira? E você se esquece que por trás disso havia alguém querendo o teu mal, alguém falando para você e você se dando mal, né? Então, cuidado, conselho do ímpio nunca foi bom. Veja bem, uma das razões hoje que nós temos, porque as pessoas têm tanta depressão hoje em dia, é porque eles são tristes. Pessoas tristes, o primeiro passo da depressão, o primeiro sintoma da depressão é a tristeza. Então, precisamos buscar esse ensinamento da palavra de Deus. Pode ver, você toma antidepressivo, você toma calmante, você toma ansiolítico, toma tantos medicamentos. E quando o tratamento termina, você está bem devido aos medicamentos. Mas passa-se alguns dias, alguns meses, até um ano, 2, aquela depressão volta. Por quê? Porque temos que estar na palavra de Deus. Temos que andar na palavra de Deus. Quer ser feliz? Vamos estudar o Salmo primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha quanto o ímpio te aconselhando. Sai da igreja. Deixa a igreja para lá. Fica aí atrás dos crentes. Não é assim? Cuidado com o conselho dos ímpios. Quantos ímpios estão falando no teu ouvido? Para com isso, fica lá na igreja, vai dar dízimo. Que negócio é esse? Sempre te aconselhando e te falando para você desistir das coisas de Deus. Então, Deus não se agrada. Então, você quer ser feliz? Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho daqueles que querem o teu mal. E muitas vezes até inconsciente, mas anda segundo o conselho do justo, ou melhor, anda segundo o conselho da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel, é poderosa, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e ela vai além da divisão da alma e do Espírito. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e é a nossa conselheira. E aí nós continuamos aqui. Nem se detém no caminho dos pecadores. Olha que coisa. E a gente pensa, ah não, mas eu vou sair um pouquinho. Ah, eu vou ali, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para um baile, eu vou para um clube, eu vou sempre acompanhando os pecadores que te levam, e chega lá, você olha e você fala assim, ah, uma coisinha aqui não tem problema, uma coisinha ali também não, e quando você percebe, já está num vício, já está triste, porque está se envolvendo com coisas que os ímpios fazem, que os pecadores fazem. Ah, não tem problema, é só uma noite. Cuidado, cuidado com esse negócio. Quer ser feliz, quer ser bem-aventurado, não se detenha no caminho dos pecadores. Tá andando o teu caminho, continua o teu caminho, deixa o caminho dos pecadores para lá, porque é assim que você vai ser feliz. Você vai ser feliz não parando no caminho dos pecadores. Tá vendo o pecador pecar? Passa reto, não para lá não para fazer igual. Não para lá não, continua andando.
Continua de cabeça erguida, porque assim você será bem-aventurado, você será feliz. E quando fala que varão, tá falando para todo mundo, viu? Olha aqui, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os escarnecedores, aqueles que zombam, aqueles que riem, aqueles que fazem chacota das pessoas, que zomba de tudo e de todos. Deus não tem por inocente quem faz isso. Existem pessoas que zombam até mesmo das coisas sagradas de Deus, zombam do nome de Deus, zombam disso, daquilo. Esses dias eu vi aí jovens zombando até do Espírito Santo, imitando, falar línguas, quando na verdade não estavam só zombando. Queridos, cuidado, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Deixe esse povo para lá, porque você atrai sobre você coisas demoníacas, coisas ruins, sentimentos estranhos. Você entristecer o Espírito Santo é tão fácil, você acaba entristecendo ele. E aí como você vai se sentir se o Espírito Santo se entristece com você? Você também se sente triste. Este é o problema. Então não entristeça o Espírito Santo. Chega de zombaria, chega de ficar rindo deste ou rindo daquele, fazendo chacotas. Deus não se agrada, por isso você está triste, por isso que você zomba e ri e fala mal de todo mundo, mas quando chega na tua cama à noite, quando você deita a tua cabeça no travesseiro, as tuas lágrimas descem. Por quê? Porque você está triste. E você se pergunta para Deus: Senhor, por que eu estou triste? Eis a resposta. Não faça essas coisas. São 3 coisas que o Senhor fala para não fazer. Vou repetir aqui, ó. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. E não se assente na roda dos escarnecedores. Não faça essas 3 coisas. Porque quando você faz, você é triste, se sente triste. Mas quando você não faz, você é bem-aventurado. Mas aí tem mais uma cláusula aqui sobre a felicidade. No versículo 2, a segunda parte para você conquistar a sua felicidade. O versículo 2 nos diz assim: antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer na lei do Senhor. Como eu tenho prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu começo a ver dentro da palavra a minha vida, quando eu começo a viver a palavra de Deus, então eu começo a ter prazer nas coisas, na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Então, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, na lei do Senhor, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Aí eu te pergunto, como que eu medito? Muita gente não sabe meditar na palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor é bem diferente da meditação lá dos Budas, desse pessoal aí. Por quê? Porque lá eles ensinam que você tem que limpar a tua mente. Mas aqui na meditação da palavra do Senhor, você tem que encher a tua mente com as coisas de Deus, com a alegria do Senhor, com a palavra do Senhor. Veja bem, muitas pessoas, elas perdem o sono à noite pensando em quê? Em dívidas que tem que pagar, pensando no problema que tem que resolver no outro dia, pensando em coisas que já passaram há anos atrás. Ficam pensando nessas coisas que não traz edificação.
Então, o que é meditar na palavra do Senhor? Essas pessoas que fazem isso, elas estão meditando, mas estão meditando em coisas erradas, em coisas que não é certa. Mas meditar na palavra do Senhor de dia e de noite é quando você começa a pôr na tua mente, a trazer para a tua mente a palavra do Senhor. Se você perde o sono pensando nas coisas que não deveria pensar, começa a pensar nas coisas de Deus, na palavra de Deus, nas histórias bíblicas, nas cartas, nos evangelhos, nas atitudes de Jesus, como Jesus fez, como Jesus falou, como Jesus agiu. Começa a meditar nessas coisas, começa a ocupar a tua mente com essas coisas, com a palavra de Deus. E aí a palavra na tua mente, ela vai te trazer muita alegria, vai te trazer felicidade, você vai se sentir bem, você vai ter o que falar depois. Sabe por quê? Muitas pessoas falam assim, olha, eu não me consigo guardar a palavra, mas porque você não está meditando na palavra, você não está colocando ela no teu coração. Há um versículo que diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio da palavra, e quando eu falo coração, o que eu estou dizendo? Mente. Quando a tua mente, o teu coração está cheio da palavra, então você tem palavra para falar. Tua boca fala do que o teu coração está cheio. Mas às vezes você vai conversar com um crente ou com uma pessoa que deveria falar das coisas de Deus, e ele está falando do joguinho que ele jogou, ele está falando do filme que ele assistiu, ele está falando mal de alguém, e isso não agrada a Deus, por isso as pessoas estão tristes. Então, medita na palavra, de dia e de noite. Ai, que coisa chata! Não é chato. Ame a palavra, porque quando você começa, você não tem desejo de parar. Você vai se sentir bem, vai se sentir feliz, vai se sentir alegre, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Amém? Então, vamos lá, retornemos aqui. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Ah, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ser próspero. E tá errado? Não, tá certinho, é isso mesmo. Tem que ser próspero mesmo, nós temos que ser próspero, nós temos Deus na nossa vida. Mas para ser próspero, queridos, tem que andar nessas ordenanças de Deus. Eu tenho que não andar segundo o conselho dos ímpios. Eu não posso me deter no caminho dos pecadores. Eu não posso me sentar na roda dos escarnecedores. Eu preciso meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ter o meu prazer nela. Aí sim, aí eu vou ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a árvore que é plantada perto do riozinho, ela é uma árvore que tem suas folhas sempre verde. Pode estar tudo seco, mas ela está verdinha. Por que ela está verdinha? Porque está bebendo, as suas raízes estão bebendo daquela água, mesmo quando tudo está seco, a água da vida está entrando, está fluindo. Porque, meus queridos, quando você medita na palavra do Senhor, de dia e de noite, então você recebe a água da vida, que é Jesus. Você está em contato com Jesus, você está pertinho do Senhor, então você não teme quando vem a seca, porque o Senhor está com você, você está nele, aleluia. O Senhor é com você, o Senhor está na tua vida. É isso que quer dizer isso aqui. Você vai estar plantado pertinho do rio, pertinho do ribeiro, pertinho da bênção, aleluia. Cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Olha o segredo da prosperidade. Versículo 4.
não são assim os ímpios. Quem são os ímpios? Aquele que não tem piedade, aquele que só faz maldade, né? Mas os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Moinha, no caso, quer dizer palhas, palhas ao vento, são espalhados pelo vento. Pelo que os ímpios, aquele que não tem piedade, não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha que interessante aqui, ó. Os ímpios não subsistirão no juízo. Um dia nós vamos estar diante de Deus, o justo juiz. E aí nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, por que fizemos nessa vida. Então aqui diz o que o ímpio não vai subsistir, ele não vai passar nessa prova, ele vai ser condenado. E os pecadores, aqui diz que eles não ficam na congregação dos justos. Quantos crentes que se desviam da igreja? Aí você pergunta para ele, mas por que você não está mais indo na igreja, na congregação dos justos? Aí ele diz assim, porque o pastor, porque a irmã, porque o jovem, porque esse, porque aquele. Quando na verdade ele estava em pecado. Ele estava pecando. Por isso não conseguiu ficar na congregação dos justos. Porque, queridos, nós temos que nos livrar do pecado, deixar o pecado, deixar essa vida, deixar tudo para lá. E se você não consegue, se tem pecado, que você não consegue se libertar, jejua, busca do Senhor na madrugada, clame a Ele e você vai ser liberto em nome de Jesus. Tem pecado que você não precisa contar para ninguém. É só você fazer uma campanha aí de jejum e oração e clamar ao Senhor e você vai ser liberto. Eu creio nisso, ok? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus te conhece. Deus te vê. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que te contempla. A Bíblia nos diz que ele tem olhos de fogo. Alamanda lavassai. Alamanda lavassai. Os olhos do Senhor estão contemplando. Alamanda lavassovianai. Os olhos do Senhor estão te olhando. Eles estão sobre você. Deus, ele não perde o controle da vida do justo. Às vezes você está passando por um momento difícil, mas pode ter certeza que o Senhor está no controle. A luta, a provação na vida do crente, na vida do justo, ela vem para nos moldar, para nos fazer como vaso na mão do oleiro. Quando Deus falou para Jeremias, desce Jeremias, vai na casa do oleiro, porque lá vou falar com você. Então Jeremias, ele desceu na casa do oleiro e ele viu o oleiro trabalhando, fazendo o vaso, amassando barro e fazendo vaso. E quando de repente aquele vaso estava quase pronto, o vaso se quebrou. Então Deus disse a Jeremias, não posso eu fazer como vocês, ó povo de Israel, como fez esse oleiro, fazendo um novo vaso. Queridos, talvez você seja o barro nas mãos do oleiro neste momento que você está ouvindo este vídeo, tá? Está assistindo esse vídeo. E talvez você esteja quase pronto, mas surge uma pedrinha no meio daquele barro. E o barro se quebra, o vaso se quebra. Não se preocupe, não tenha medo. Deixa as mãos do oleiro te amassar. Deixa as mãos do oleiro te fazer um vaso novo. Porque quando o vaso é quebrado, o oleiro faz um vaso novo. E esse vaso novo, ele faz mais
forte, mais firme. Aleluia. Deixa Deus amassar o barro. Sinta, ó, o carinho das mãos dele na tua vida. Deixa Deus fazer de você o vaso que ele quer que você seja. Deixa ele trabalhar. Sabe, queridos, muitas vezes a gente vê pessoas sendo usadas na mão de Deus e a gente fica querendo e desejando, eu quero ser como fulano, eu quero ser como cicrano, eu quero cantar como Beltrano. Não. Olha para Jesus. Lamanda labassai. E fale com ele assim, Senhor, amanda labassai. O que o Senhor quer que eu seja? Como o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer fazer a obra na minha vida? Qual é a tua vontade para comigo, Senhor? Faça de mim o vaso que o Senhor deseja. E assim você vai ver como Deus vai operar na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor conhece teu levantar, o teu assentar, de longe ele entende os teus pensamentos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Para de olhar para o ímpio. Mas o ímpio tá aí, tá prosperando. Não. É só ilusão. Se o ímpio não se conserta, ele perece. Ele é triste. Quantas pessoas você vê que parece que estão com a corda toda. Faz, desfaz, pisa, faz o que quer. E você olha assim e fala, meu Senhor, quando vai vir justiça? Mas lá na frente você vê a pessoa depressiva, a pessoa tomando remédio, a pessoa passando mal, a pessoa doente. E não é isso que a gente quer, de maneira nenhuma. Nós não queremos que as pessoas fiquem doentes, fiquem mal, se percam. Mas há uma palavra que diz assim, que as pessoas colhem aquilo que elas plantam. Há uma colheita. Então, vamos pregar a palavra. Vamos pregar o evangelho a toda criatura, porque essas pessoas precisam ouvir a voz de Deus. Precisam ser salvas. O ímpio precisa ser salvo antes que ele faça essa colheita maldita. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos ganhar esse mundo para Jesus. Nós precisamos ganhar vidas, ganhar almas para o Senhor, para o reino de Deus. E só assim nós vamos estar acelerando a vinda do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Esta é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Neste dia, aleluia. Porque eu sei que tem almas que precisam desta palavra. Amém? E se você está ouvindo e você simpatiza com o canal, deixa o teu like, não esquece. Porque você dando seu like, as pessoas, o YouTube, ele vai mandar esse vídeo para mais longe. E mais vidas, mais almas serão alcançadas. Não esquece, se você simpatiza pelo canal, se inscreva, para que toda vez que eu postar um vídeo, você receba esse vídeo e esse canal ele vá para mais longe. Alcance mais vidas sejam edificadas, sejam libertas, sejam alcançadas. E se você deseja oração, entra nos comentários, que eu estarei orando por você. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.